Olá, pessoal. Nessa gravação, que vai ser dividida em várias partes, nós vamos fazer alguns exercícios sobre um desastre que é considerado o maior desastre químico da história, ocorrido na cidade de Bhopal, na Índia, em dezembro de 1984. Nessa primeira parte do exercício, o exercício 1, eu vou fazer uma pequena introdução a esse desastre. Então, conforme eu disse, o acidente químico de Bhopal aconteceu em dezembro de 1984, com milhares de pessoas que perderam a vida como consequência desse desastre. E milhares de pessoas que perderam a vida no momento do desastre, e as consequências, elas continuam por anos e anos, tendo em vista que mais de uma geração foi afetada pelas consequências desse desastre. O acidente de Bhopal é considerado o pior acidente industrial da história. Basicamente, o que aconteceu nesse acidente, ou nesse desastre, se você preferir, é que uma substância chamada isocianeto de metila, que é muito usado na produção de pesticidas, de plásticos, de verniz, de espumas, foi liberado, matando assim milhares de pessoas. Uma condição de perigo, ou um hazard, para essa substância é ela estar em contato com água, porque quando essa substância ela entra em contato com água, ela causa uma quantidade enorme de calor. E com essa quantidade enorme de calor, esse gás ele queima qualquer parte úmida do nosso corpo. Por exemplo, garganta, olhos, pulmões, toda a parte úmida, todo órgão úmido do nosso corpo, em contato com essa substância, é queimado. A indústria de Bhopal tinha algumas características de segurança, que eu vou discutir com vocês. O nome da empresa responsável pela produção desse produto químico, na verdade pela produção dos pesticidas, é chamada Union Carbide. E a empresa especificava alguns requisitos para a redução de hazards. Dentre esses requisitos também era muito comum a utilização de sistemas de proteção de backup, o que nós chamamos de defesa em profundidade. Que a ideia basicamente é, se um dispositivo em nível de design para proteção falhar, um outro dispositivo redundante atua para poder minimizar as falhas desse primeiro dispositivo e assim por diante. A ideia é que dentro da gestão de riscos, quando você faz um sistema de defesa em profundidade, você tem as probabilidades de falha de cada uma dessas defesas. Só que se você multiplicar essas probabilidades de falha, você acaba tendo um número muito pequeno. Aí a probabilidade acaba sendo ínfima e, teoricamente, nós não teríamos os problemas. E várias indústrias usam essa abordagem de segurança baseada em defesa em profundidade dentro da produção dos seus objetivos. Seja elas indústrias nucleares, indústrias químicas, petrolíferas, de gás e diversas outras indústrias. Então eu vou apresentar um pouco para vocês os dispositivos dentro desse mecanismo de defesa em profundidade que estavam implantados em Bhopal. Então vocês podem ver aqui nessa figura que havia diversos dispositivos implantados dentro da usina de Bhopal para justamente prover questões de safety. Vocês podem ver que nós tínhamos os tanques que armazenavam o isocianato de metila, nós temos um purificador de ar, uma torre de chamas, cortina d'água e o sistema de refrigeração. Vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Vamos começar pelos próprios tanques que armazenavam o produto químico. Então, a usina de Bhopal usava 3 tanques de aço inoxidável, duplamente protegidos, cada um com uma capacidade de 60 toneladas. Esses tanques eram usados para armazenamento do isocianato de metila. O manual de operação especificava que os tanques nunca deveriam conter mais do que a metade do seu volume máximo com essa substância. E também existia a possibilidade, na verdade existia, um tanque que ficava, diremos assim, de backup, em stand-by, que deveria estar disponível, pois em caso de alguma emergência, nós poderíamos transferir a substância dos demais tanques para esse tanque que ficava vazio de backup, apenas para armazenar. Porque esse produto químico, essa substância química, quando em reação química, ela expandia. Então nós tínhamos algumas válvulas de alívio de pressão e você poderia escoar
parte do produto para esse tanque de backup que estava vazio. A substância, o MIC, isocianato de metila, devia estar armazenada numa atmosfera estática, inerte, de gás de nitrogênio com pressões de 2 a 10 psi sobre a pressão atmosférica. E o armazenamento era limitado a, no máximo, 12 meses. Outra questão importante é que, regularmente, nós tínhamos inspeções agendadas e era demandada a limpeza de válvulas específicas que eram atreladas a estes tanques. Além dos tanques propriamente ditos, nós tínhamos um purificador de gás. Basicamente, a ideia é que, se por algum motivo tivesse o vazamento dessa substância química, esse dispositivo, dentro do mecanismo de defesa em profundidade, pudesse agir e pudesse purificar esse ar que estava contaminado com essa substância. Ele é chamado Vent Gas Scrubber. Então, ele era projetado para neutralizar qualquer gás que pudesse escapar dos tanques, utilizando soda cáustica. Basicamente, o scrubber ele era capaz de neutralizar cerca de 8 toneladas de MIC por hora quando estivesse operando na sua capacidade total. Se houvesse um vazamento dos tanques, o scrubber queimasse, não conseguisse, teoricamente, queimar todo aquele vazamento de gás no ar. Nós tínhamos também uma torre de chama, que era projetada para queimar esses gases que sobravam pelo gás scrubber, que não tivesse conseguido ser queimado pelo gás scrubber, mesmo assim tinha esse mecanismo a mais para queimar esse gás ainda no ar. Então o objetivo era queimar esse gás e tornar ele que ele não ficasse danoso para as pessoas. Além disso, se também falhasse ainda, se tivesse algum resquício, sobrasse ainda algum produto químico, alguma substância química no ar, nós tínhamos também a cortina de água. Então, as pequenas quantidades de gás que ainda estavam de resquícios do vazamento que passou pelo scrubber e pela torre de chama, mas que ainda sobrasse, entrava em ação a cortina de água, que tinha uma capacidade justamente de eliminar esse gás, e ela alcançava uma altura de 40 a 50 pés acima do solo, o que deve dar mais ou menos de 13 a 15 metros. Quando nós usávamos tipo umas mangueiras, que eram os jatos mesmo d'água, poderia alcançar até 115 pés, mais ou menos 35 metros. E além de todos esses mecanismos de defesa em profundidade, nós tínhamos um sistema de refrigeração, que era usado para limitar a reatividade do MIC e, basicamente, a ideia é que mantinha essa substância a 0 graus centígrados. Então, a gente tinha uma unidade de refrigeração para tentar manter o MIC dentro de uma temperatura próxima de 0 graus centígrados. E caso a temperatura da substância química atingisse 11 graus centígrados, havia um alarme que disparava para que fosse verificado o que estava acontecendo. Além de todos esses dispositivos de segurança em profundidade, havia também algumas questões que, teoricamente, deveriam ser seguidas. Toda manutenção ou operação perto da substância deveria ser feita com roupas de borracha e equipamentos para respiração. Então, se os funcionários da usina de Bhopal, da Union Carbide, estivessem fazendo um teste, amostragem, ou manutenção nos tanques ou na redondeza, toda vez que isso fosse feito e existisse alguma possibilidade, por exemplo, de vazamento, o manual de operação da indústria especificava que eles deveriam usar roupas de borracha com equipamento de respiração. E além disso também, nós tínhamos sirenes instalados pela usina para, no caso de algum vazamento que não fosse possível de controlar, essa sirene pudesse alertar os trabalhadores e toda a comunidade que estava alocada, hospedada, morando ao redor da usina de Bhopal. Então, nesse primeiro exercício, dado esse background, eu apenas gostaria que vocês assistissem um pequeno vídeo agora sobre esse desastre de Bhopal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a substância química e sobre as consequências desse acidente. Então, nós vamos assistir um pequeno vídeo agora, como parte do exercício 1. Lembrando, nós vamos fazer vários exercícios aqui, esse é apenas o primeiro, é apenas o exercício de aquecimento. Então, tem um exercício aqui em português
que vocês vão assistir nesse link que está disponível aqui na tela.